Bem, pessoal, então boa noite a todos, certo? Olha só, essa aula de hoje, pessoal, a gente vai começar a falar sobre o conteúdo de calorimetria, certo? Calorimetria o que é? É aquele ramo da física que estuda o calor, como o próprio nome já diz, certo? Então, a gente vai falar sobre calorimetria, certo? E os tópicos que serão discutidos nessa aula de hoje serão esses daqui, ó. Primeiro, a gente vai começar falando sobre o que é calorimetria, isso é a definição, ok? Depois a gente vai falar um pouco sobre energia térmica. Depois a gente vai falar sobre calor. Depois a gente vai falar sobre as unidades de medida que a gente usa para calor, ok? E depois a gente vai falar sobre os casos em que o calor pode ser positivo ou negativo, ok? E depois a gente vai falar sobre o quê? Sobre os efeitos do calor sobre a matéria. Isso é, o que acontece com a substância quando ela recebe calor, ok? Então, a gente vai ver tudo isso. Vamos começar aqui com a definição de calorimetria, certo? A definição é essa daqui, ó. A calorimetria é aquele ramo da física, é aquela área da física que estuda a troca de energia térmica entre os corpos, ok? Então, estuda a troca de energia térmica entre os corpos, ok? Para ser mais específico, olha só, o que a gente estuda em calorimetria? A gente estuda a troca de energia, certo? E como ela influencia a temperatura dos corpos, certo? E como ela influencia o estado físico dos corpos. Tudo bem? E a gente vai falar também sobre o quê? Sobre como essa energia pode ser medida, tá? Então, isso daqui é a definição do que é calorimetria. Veja bem, eu falei para vocês no tópico anterior que a calorimetria é o estudo do quê? Estudo da troca de energia térmica entre os corpos. Tudo bem? Mas o que é energia térmica? Tá, vamos falar então sobre o que é energia. Depois a gente fala de energia térmica. A definição é o seguinte, olha só. Energia na natureza é algo que você não consegue observar. Ninguém vê energia, certo? O que a gente vê, na verdade, é como a energia se manifesta sobre os corpos. Ok? Qual a influência da energia sobre os corpos? A gente consegue observar, por exemplo, quando é que um corpo possui uma energia de um determinado tipo. Tudo bem? Por exemplo, se você tem um corpo se movendo, pode ser um carro, pode ser uma bola de futebol, pode ser qualquer coisa, certo? Se você tem um corpo se movendo, ele tem energia do tipo mecânica. É o que a gente chama de energia cinética. Então, a energia cinética é o quê? A energia de tudo aquilo que se move. Energia mecânica, ok? Energia elétrica. Bem, energia elétrica a gente não vai ver nesse segundo ano, mas a gente vai ver lá no terceiro ano, certo? Que é um tipo de energia que faz com que as cargas elétricas se movimentem. Energia química. O que é energia química? É aquela energia que é liberada ou absorvida durante as reações químicas. Tudo bem? E a energia térmica, que é o assunto da aula de hoje, certo? É um outro tipo de energia também. A energia térmica, ela é o quê? Ela é energia, certo? Que está relacionada ao movimento dos átomos de um corpo. Tudo bem? Então, vamos falar aqui da energia térmica especificamente. Olha só a definição. Energia térmica de um corpo é a soma da energia de todos os átomos e moléculas que formam este corpo. Como assim? Veja bem, vamos dar uma olhada nessa figura aqui, ó, nesse diagrama aqui, ó. Olha só o que a gente tem aqui, ó. Vocês estão vendo esse desenho aqui embaixo? Esse desenho aqui embaixo é o quê? Esse desenho aqui embaixo, ele é... Deixa eu voltar aqui. Perdi. Deixa eu colocar aqui novamente. Esse desenho aqui embaixo, ele é o esquema, certo? Da estrutura microscópica de um corpo. É como se você estivesse vendo os átomos e as moléculas que formam o corpo. Então, essas bolinhas aqui, ó, seria o quê? Seriam os átomos de um corpo. Uma coisa que a gente aprendeu já desde o início do ano é o seguinte, é que os átomos e as moléculas que formam o corpo, eles não ficam parados. Na verdade, eles vibram. Tudo bem? Você só não consegue ver o movimento deles porque são coisas muito pequenas. Tudo bem? Então, um átomo é uma coisa extremamente pequena, você não consegue ver ele se mexer. Tá? Mas se você pudesse ver, você enxergaria dessa forma aqui, ó. Certo? Você enxergaria esse tipo de movimento aqui, ó. Cada um deles vibrando e se chocando um com o outro, ok? Agora, lembra o seguinte, eu não falei para vocês que tudo aquilo que se movimenta possui energia? Possui, não possui? Então, cada um desses átomos que estão se movimentando aqui, ó, possui energia. Então, cada um deles possui uma energia muito pequena, tá? Então, se cada átomo possui energia, certo? Se você somar a energia de todos os átomos, você vai ter o quê? Você vai ter a energia térmica do corpo. Então, a energia térmica do corpo é isso. É a soma da energia de cada átomo individual. Tudo bem? Ó, se todos os átomos parassem de se mexer,
certo? A gente diria que o corpo ele atingiu uma temperatura que a gente chama de zero absoluto. O que é o zero absoluto? É a menor temperatura permitida na natureza. Corresponde a quanto? Corresponde a menos 273 graus Celsius, certo? Ou 0 graus Kelvin. Então, se todos os átomos do corpo parar de mexer, ele atingiu o zero absoluto. A temperatura dele é zero. Aí, nesse caso, a energia térmica dele é o quê? A energia térmica dele é zero, certo? Então, a energia térmica do corpo será zero se o corpo atingir a temperatura do zero absoluto. Tudo bem? Então, veja como a energia do corpo está relacionada com a temperatura, certo? Ok, então, está feita a definição. A energia térmica é a soma da energia de todos os átomos e moléculas que formam o corpo, né? Você soma a energia de cada átomo, certo? E isso daí vai dar o quê? Vai dar a energia total do corpo, que a gente chama de energia térmica, tá? Agora vamos voltar aqui para o próximo tópico, que é esse aqui. Veja bem, a energia térmica ela também tem um outro nome, que é chamada de energia interna, tá bom? E ela está diretamente relacionada à temperatura, que foi o que eu acabei de dizer, né? Quanto maior for a temperatura, maior vai ser a energia interna de um corpo. Tudo bem? E uma novidade aqui para você é o seguinte: essa energia térmica, a energia térmica que um corpo possui, ela pode ser transmitida para outro corpo, certo? Então os corpos eles podem trocar energia térmica entre si. Tudo bem? Mas veja que até agora a gente não falou sobre calor, a gente está falando de energia térmica, que é o quê? A energia interna de um corpo. Tudo bem? Então, a energia térmica ela pode ser transferida de um corpo para outro. Okay? Agora vamos falar do que? A gente vai falar agora de calor, certo? O que seria calor? Bem, calor, a definição é essa daqui, ó. O calor é energia térmica quando está em trânsito, certo? Então, o calor seria o quê? O calor seria energia térmica quando ela passa de um corpo para outro. Você quer ver como é que isso acontece? Deixa eu mostrar aqui para vocês um outro diagrama, que é este aqui, ó. Ok, eu vou falar aqui então. Então, calor é energia térmica quando está em trânsito. Isso é energia térmica quando ela passa de um corpo para outro, tá? O que mais podemos falar sobre calor? É o seguinte, quando é que vai haver essa passagem de energia térmica de um corpo para o outro? Ela vai acontecer quando você tiver dois corpos próximos um do outro, certo? E esses corpos estiverem a temperaturas diferentes. Olha só o que diz aqui, ó. Caso tenhamos dois corpos a temperaturas diferentes, haverá troca de calor entre eles. Então, um corpo vai transmitir calor para o outro. Aí ele diz o seguinte, o calor vai fluir espontaneamente do corpo mais quente para o corpo mais frio. Vamos ver a animação aqui, ó. Como é que isso ocorre? Olha só. Vamos supor que tenhamos aqui dois corpos, certo? Esse corpo em vermelho aqui seria o corpo mais quente, maior temperatura. E esse corpo em azul aqui seria o corpo mais frio, certo? Agora vamos ver o que vai acontecer quando os dois entrarem em contato. Quando os dois entrarem em contato, vai acontecer o seguinte: um vai começar a transmitir energia térmica para o outro, certo? Essa energia térmica que vai ser transferida de um para o outro, a gente chama de calor. Então, nesse caso aqui, ó, você está vendo o quê? Você está vendo a transferência de calor de um corpo para o outro. Aí, o que vai acontecer? Quando esse corpo aqui que estava mais quente transfere calor para o corpo que estava mais frio, a temperatura dele vai baixar. E o que acontece com esse corpo aqui que está recebendo calor? A temperatura dele vai aumentar, certo? Então, o corpo mais quente, ele cede calor e a temperatura dele abaixa. E o corpo mais frio, ele recebe calor e a temperatura dele aumenta, ok? E isso vai acontecer até o quê? Isso vai acontecer até que os dois atinjam a mesma temperatura. Tudo bem? Quando os dois atingirem a mesma temperatura, essa transmissão de calor vai parar. Então, o calor é transmitido somente quando os dois corpos possuem temperaturas diferentes. Quando eles igualarem a temperatura, o trânsito de calor, certo, se interrompe, ok? Então, veja que os dois agora estão da mesma cor. Isso significa o quê? Significa que os dois atingiram a mesma temperatura e cessou a passagem de calor, tá? Onde é que a gente observa a passagem de calor, fluxo de calor, certo? Veja bem, em todos os lugares.
os corpos ao nosso redor estão o tempo todo trocando de calor entre si. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Esse primeiro exemplo, o que nós temos aqui? Nós temos um copo de uísque com gelo, não é isso? Então, veja que quando você coloca gelo no uísque, você está fazendo o quê? Você faz isso com que propósito? Você faz isso com o propósito de resfriar o uísque, não é isso? Como é que isso acontece? Acontece da seguinte forma. O uísque está a temperatura maior, não está? E o gelo está a temperatura menor. Não é isso? Quando você coloca o gelo dentro do uísque, certo? O calor ele vai fluir da onde? Ele vai fluir do uísque para o gelo, certo? É sempre do corpo mais quente para o corpo mais frio. Vocês concordam que o uísque inicialmente estava mais quente que o gelo? Estava, não estava? Se o uísque estava mais quente que o gelo, é o uísque que vai transmitir calor para o gelo, certo? Aí o que acontece? À medida que o uísque perde calor, ele diminui a temperatura. Ele vai perder mais calor para o gelo e vai diminuir a temperatura. E isso vai acontecer até que ponto? Até o ponto em que o uísque atinge a mesma temperatura do gelo. Ora, a temperatura típica do gelo é de mais ou menos 0 graus Celsius. Então, o uísque ele vai cessar de transmitir calor para o gelo quando ele atingir a temperatura de 0 graus Celsius. Certo? Então, normalmente, quando você tem um copo de uísque com gelo, aquele uísque que está ali dentro, ele está na ordem de uma temperatura de 0 graus Celsius. Ou pode ser uma temperatura menor, você sabe por quê? Porque o gelo ele pode ter uma temperatura menor que 0 graus Celsius. A temperatura do gelo é de 0 graus Celsius para baixo. Então, pode ser 0 graus Celsius, pode ser menos 1 grau Celsius, pode ser menos 5 graus Celsius, pode ser menos 10 graus Celsius, pode ser qualquer uma dessas temperaturas. Mas o que acontece é que o uísque vai transmitir calor para o gelo até ele atingir a mesma temperatura do gelo. Assim que ele atingir a mesma temperatura do gelo, ele para de transmitir calor para o gelo. Certo? Ok. Então, vamos ver um próximo exemplo que a gente vê muito no nosso dia a dia. O que acontece, por exemplo, quando você tem uma xícara de café quente numa cozinha. Veja bem. Você tem uma xícara de café quente e você está segurando ela aqui pela alça, certo? Então, tecnicamente, você não está em contato com o café. Por que o café esfria? Veja bem, pessoal, ao redor do café, o que você tem aqui ao redor do café? Você tem ar, não é isso? O ar não é matéria? É, não é? Então, o ar também tem a capacidade de transmitir e absorver calor. Então, o que acontece quando você tem uma xícara de café quente? Acontece isso daqui, ó. Normalmente, o café ele está a uma temperatura maior que a temperatura do ar, certo? O café ele vai estar numa temperatura maior que a temperatura ambiente. Então, já que a temperatura do café é maior que a temperatura ambiente, para onde que o calor vai fluir? O calor vai fluir do café para o ambiente. Então, o que vai acontecer é isso, ó. O café vai ceder calor para o ambiente, né? Então, normalmente, o café ele perde calor e o ambiente ganha calor. Logo, qual vai ser o efeito sobre o café? O café vai abaixar a temperatura. E o ambiente vai aumentar a temperatura. O ambiente, normalmente, ele aumenta a temperatura, mas você não percebe, certo? Que aquela xícara de café está esquentando o ar ao seu redor. Por quê? Porque a xícara de café é muito pequena para o tanto de ar que você tem. Mas o que acontece é que a temperatura do ar, certo? Ambiente, ou a temperatura ambiente, ela aumenta, certo? De valor, só que aumenta pouca coisa, ok? Normalmente, por você ter uma quantidade maior de ar do que de café, certo? A temperatura do ar aumenta muito pouco. Tudo bem? Mas o que está acontecendo aqui, a troca de calor que está acontecendo aqui é o seguinte, o café está transmitindo calor para o ar. Com isso, o café diminui a temperatura e o ar ao redor dele aumenta a temperatura, ok? Vamos ver um outro exemplo aqui, que é esse daqui, ó. Gelo. Você tem gelo, certo? Vamos supor que você coloque alguns cubinhos de gelo em cima da mesa. O que é que vai acontecer? Veja bem, o gelo, você sabe que ele está a uma temperatura menor que a temperatura ambiente. Não é isso? Ele está a uma temperatura menor que a temperatura da mesa e ele está a uma temperatura menor que a temperatura do ar. Então, o que é que vai acontecer? O gelo ele vai ceder calor ou ele vai absorver calor? Certo? Nesse caso, como o gelo está mais frio e o ambiente está mais quente, certo? O gelo vai receber calor do ambiente. Ele vai receber calor do ambiente. Lembre-se sempre disso, o calor sempre vai do mais quente para o mais frio, certo? Normalmente o ar ele é mais quente que o gelo, não é isso? Então, o calor vai fluir do ar para o gelo, ok? Então, é o que vocês estão vendo nessa setinha aqui, ó. Essa setinha está indicando que o calor está vindo do ambiente para o gelo, porque o gelo está mais frio. O calor sempre flui do corpo mais quente para o corpo mais frio. E nunca acontece o contrário. Tudo bem?
Tudo bem. Pessoal, uma perguntinha aqui para vocês. Gelo transmite calor? Gelo transmite calor? Bem, transmite, certo? O gelo é capaz de transmitir calor desde que ele esteja em contato com um corpo mais frio do que ele, certo? Um exemplo aqui, nós temos aqui gelo, qual que é a temperatura dele? 0 graus Celsius, ok? Aí a gente vem e pega um outro objeto mais frio do que ele. A gente pega um outro gelo que está a menos 20 graus Celsius. Então, veja que esse gelo que está à direita, ele está mais frio que o gelo que está à esquerda. Então, o que vai acontecer? Esse corpo aqui à esquerda, então, ele está mais quente, não está? Ele vai ceder calor para o mais frio, certo? Então, nesse caso aqui, o que nós estamos observando? Nós estamos observando uma pedra de gelo, um cubo de gelo, transmitindo calor. Então, o gelo ele transmite calor, desde que seja para um corpo que esteja mais frio do que ele. Tudo bem? Quando você coloca uma barrinha de gelo na mão, o que vai acontecer? Você vai sentir frio, não é isso? Mas por que você vai sentir o frio na sua mão? Pelo seguinte, esse frio, essa sensação térmica que você está tendo, é porque a sua mão está mais quente que o gelo. Nesse caso, a sua mão vai transmitir calor para o gelo. Visto que o seu corpo está perdendo calor, você tem a sensação de frio. Tudo bem? Mas só que nesse caso, a sua mão está mais quente que o gelo. Agora, nesse caso aqui, não. Nesse caso, esse objeto aqui está mais frio que o gelo. Então, nesse caso, o gelo vai transmitir calor para o objeto mais frio. Então, o gelo ele é capaz, sim, de transmitir calor. Todas as substâncias são capazes de transmitir calor, certo? Desde que elas sejam colocadas em contato com um objeto que esteja mais frio do que ele. Vamos pegar um caso aqui, vamos supor que você tem uma substância que esteja a menos 100 graus Celsius. Menos 100 graus Celsius, gente, é muita coisa, não é? É muito frio, não é? Um objeto que está a menos 100 graus Celsius ainda pode transmitir calor? Pode, desde que seja colocado em contato com algo mais frio do que ele. O calor vai fluir do mais quente, né, para o mais frio. Ok? Então, se você tem um objeto aqui a menos 110 e um objeto a menos 100, olha só, o objeto que está a menos 100 vai ceder calor para o objeto que está a menos 110. Tudo bem? Então, corpos frios, que a gente tem a sensação de frio, eles transmitem calor também. Ok? Ok. Agora, vamos voltar aqui para o slide inicial, tá? Então, vocês entenderam mais ou menos como é que funciona o processo de troca de calor entre os corpos, tudo bem? Veja bem, vamos falar um pouco sobre isso aqui, ó. Eu falei para vocês que essa troca de calor acontece somente quando você coloca um corpo mais quente em contato com um corpo mais frio. Nesse caso, o calor vai sair do mais quente e vai para o mais frio. Aí o que acontece? Quando os dois atingirem a mesma temperatura, aí a troca de calor ela vai cessar. Não haverá mais troca de calor entre os dois corpos, ok? Quando atingirem a mesma temperatura. Esta mesma temperatura é o quê? É o que a gente chama de equilíbrio térmico, tudo bem? Então, o que é equilíbrio térmico? Equilíbrio térmico é quando dois corpos estão na mesma temperatura. Então, dois corpos estarão em equilíbrio térmico quando possuem a mesma temperatura. Observe esse desenho aqui, essa animação que eu vou passar para vocês. Nós temos aqui uma barra que está a 90 graus Celsius. Nós temos aqui uma outra barra que está o quê? Que está a 10 graus Celsius. Tudo bem? Aí, o que acontece quando as duas forem colocadas em contato uma com a outra? Vai acontecer isso daqui, ó. Olha só, a de 90, ela vai resfriar, tá vendo? E a que estava a 10, ela vai aquecer. Certo? Aí veja que isso vai acontecer até que as duas atinjam a mesma temperatura. Quando as duas atingem a mesma temperatura, certo? Aí cessa a troca de calor, então as duas barras estarão o quê? Estarão em equilíbrio térmico, tudo bem? Então o que a gente está vendo aqui são dois corpos em equilíbrio térmico entre si, isso é, a mesma temperatura. Vamos voltar aqui para os slides, ok? E agora, é o seguinte, a questão aqui é a seguinte. Eu coloco dois corpos em contato, a temperatura do mais quente vai baixar, a do mais frio vai aumentar até atingirem a mesma temperatura. Qual que vai ser a temperatura final dos dois? Isso é o seguinte, pessoal, isso aí depende do tamanho dos corpos. Isso depende do que ele tem de massa. Ok? Depende do tamanho dele e depende do que também? Depende do tipo de substância que eles são formados. Certo? Então, dá para calcular isso? Dá, mas a gente vai fazer isso bem mais na frente, daqui a umas 3 semanas. Tudo bem? Então, a temperatura final dos dois corpos dá para calcular.
certo? Mas vai depender do quê? Vai depender da massa dos corpos e vai depender da substância que forma eles, tá? Mas o que a gente pode dizer a princípio é o seguinte, que a temperatura final que os dois corpos vão atingir é uma temperatura intermediária entre a temperatura mais alta e a mais baixa. Por exemplo, vamos supor que a temperatura mais alta seja 100 graus Celsius e a temperatura mais baixa seja 30 graus Celsius. Então, quando eu coloco esses dois corpos em contato, a temperatura final dos dois vai ser qualquer valor entre 30 e 100. Nunca vai ser abaixo de 30. Nunca vai ser acima de 100. Vai ser uma temperatura entre 30 e 100. Tudo bem? Ok. Daqui umas 3 semanas a gente vai ver como é que a gente faz esse cálculo. Tá? Então, a gente falou aqui sobre calor, agora vamos falar sobre uma outra coisa que é o quê? As unidades de medida para calor. Calor, gente, é uma grandeza física. Então, tem jeito de você medir. Tudo bem? Então, se tem jeito de você medir, então ele tem unidade de medida. Qual que é a unidade de medida para calor? A unidade de medida para calor é o seguinte. Olha só, a unidade de medida de calor é o joule. Por quê? Porque calor é energia. E você sabe que energia a gente mede em joules, não é isso? Então, no sistema internacional, a unidade de medida para calor é o joule. Tudo bem? O símbolo que você usa para calor é o quê? É um Q maiúsculo. Tudo bem? Agora, olha só. Isso aqui no sistema internacional, mas vocês sabem muito bem que existem unidades de medida que não são do sistema internacional. Por exemplo, essa daqui, ó. Caloria, certo? A caloria também é uma unidade de medida para energia. Só que não é do sistema internacional, tá? Só que é necessário vocês aprender a calcular o calor em caloria, por quê? Porque é uma unidade amplamente usada, muita gente usa, certo? Então a caloria é amplamente usada em calorimetria também. Então os problemas que vocês vão resolver, ou o calor vai ser calculado em joules, ou vai ser em calorias, vai depender do que o problema pedir para você. Tudo bem? Então, significa que você vai ter que saber fazer conversão entre uma coisa e outra, certo? Você vai ter que saber fazer conversão de joule para caloria ou de caloria para joule, certo? Como é que você faz isso? Olha só a proporção entre as duas coisas. Veja bem, uma caloria, ela é aproximadamente 4,186 joules. Tudo bem? Então, com isso, você vai fazer uma regrinha de 3, tá? Então, é só fazer uma regrinha de 3 que você faz essa conversão. Olha só um probleminha aqui para vocês. Probleminha de número 1. Transforme de calorias para joules. Letra A, 740 calorias. Letra B, 2093 K calorias. Esse K aqui, ó, eu não sei se vocês lembram, mas ele é o quê? Ele vale 10 ao cubo. Então, aqui na verdade é o quê? Aqui na verdade é 2093 vezes 10 ao cubo caloria. Tá? Vamos para o primeiro exemplo, certo? Olha só, como é que eu vou converter isso aqui, que está em calorias para joule? Regrinha de 3 simples aqui para vocês. Ó. Uma caloria é igual a 4,186 joules. Tudo bem? Então vamos montar a regrinha de 3. Do lado esquerdo eu coloco caloria, do lado direito eu coloco joules. Tudo bem? Então uma caloria é igual a quanto? É igual a 4,186 joules. E 740 calorias é igual a quantos joules? X, né? Multiplica o cruzado, não é isso? Então vai ficar assim, 1 vezes x vai dar x, não é? Então vou colocar x lá em cima. E 740 vezes 4,186 vai dar quanto? Vai dar 3.097,64. Então, eu fiz a regrinha de 3 e descobri o quê? Descobri que 740 calorias vale 3.097,64 joules. Certo? Então, está feita a conversão entre as unidades de medida. Ok? Ok, vamos voltar aqui então. Ok? Agora vamos fazer essa letra B. Essa letra B aqui eu vou pular ela porque essa eu faço uma regrinha de 3 também. Só tem um detalhezinho aqui que é o seguinte. Esse K aqui, ó. Eu falei para vocês que o K, ele é o quê? Ele é um prefixo para a potência de 10. Certo? Ele é um prefixo para a potência de 10. Então, esse K vale quanto? Vale 10 ao cubo. Então, todas as vezes que você vê um K antes da unidade medida, significa que você tem 10 ao cubo multiplicando a unidade medida. Então, isso aqui não é 2093, é o que? É 2093 vezes 10 ao cubo. Tudo bem? Então, 2093 vezes 10 ao cubo, certo? Mudando isso aqui para joule,
certo? É só fazer uma regrinha de 3 novamente, tá bom? Eu vou pular esse vídeo aqui porque esse aqui vocês façam em casa, certo? Esse aqui vocês vão fazer em casa, a gente já resolveu uma regrinha de 3, é só você fazer essa regrinha de 3 em casa, né? Lembrando que você vai trocar esse K aqui por 10 ao cubo. Tudo bem? Tudo bem, então vamos para o próximo slide. Vamos voltar aqui. Veja bem, pessoal, qual que é o significado de uma caloria? Só para você ter uma noção. O que é uma caloria? Uma caloria é a quantidade de energia suficiente para elevar a temperatura de 1 grama de água em 1 grau Celsius. Ficou complicado? Calma. Olha só, você tem 1 grama de água. Você tem 1 grama de água. Se você injetar 1 caloria de energia nela, ela vai aumentar 1 grau. 1 grau Celsius. Então, vamos supor que esse 1 grama de água esteja a 20 graus Celsius. Você injetou 1 caloria, o que acontece? Você vai subir para 21 graus Celsius. É só isso que está dizendo, tá? Então, 1 caloria é a quantidade de energia suficiente para fazer 1 grama de água aumentar 1 grau Celsius. Ok? Ok. Vamos agora para o próximo tópico? Vamos! Então, olha só. Calor positivo e calor negativo. Quando é que o calor vai adquirir valor positivo ou negativo? É simples. É simples isso aqui. Olha só. Quando a quantidade de calor for positiva, significa o quê? Significa que o corpo ganhou calor. Tudo bem? E quando o calor for negativo, quando a quantidade de calor for negativa, significa que perdeu calor, tá? Então, se o corpo ganhou calor, o calor é negativo. Se o corpo perdeu calor, desculpe, se o corpo ganhou calor, o calor é positivo. Se o corpo perdeu calor, o calor é negativo. Tudo bem? Ok. E agora a gente vai ver por último o quê? O que acontece quando uma substância recebe calor? Quais são os efeitos do calor sobre a matéria? São 2 efeitos. Primeiro, o calor ele vai fazer a substância aumentar de temperatura ou diminuir de temperatura. Então, quando um corpo ganha ou perde calor, ele vai aumentar ou diminuir a temperatura. E outra coisa, o calor ele faz o quê? Ele faz os corpos mudarem de estado físico. Vocês lembram do estado físico? O que é um estado físico de um corpo? Um corpo, ele pode adquirir o quê? A matéria pode adquirir 3 estados físicos, que é o estado sólido, líquido e gasoso, não é isso? Então, o calor, a ganha ou a perca de calor é responsável por fazer o corpo mudar de estado físico. Tudo bem? Normalmente o que acontece é o seguinte... Normalmente o que acontece vamos primeiro falar da temperatura. Normalmente o que acontece é que os corpos eles aumentam de temperatura quando eles ganham calor. E eles abaixam a temperatura quando eles perdem calor. Ok? E com o estado físico, o que acontece? Normalmente o que acontece é o seguinte. Os corpos eles tendem o quê? Eles tendem a mudar do estado sólido para o estado líquido quando eles ganham calor. Certo? Por exemplo, o gelo. O gelo está no estado sólido, não é isso? Se o gelo ganhar calor, se você começar a mandar calor para o gelo, o que acontece? Ele vai mudar para o estado líquido. Ok? E da mesma forma acontece o seguinte, o gelo, ele pode, o calor é capaz de fazer os corpos mudar do estado líquido para o estado gasoso. Vamos supor que você tenha água, certo? Aí você injete calor na água sem parar, continuamente. Vai chegar um ponto que ela vai receber tanto calor, mas tanto calor, que ela vai mudar do estado líquido para o estado gasoso. Então, quando o corpo recebe calor, pode acontecer dele mudar do estado sólido para o estado líquido, ou do estado líquido para o estado gasoso. Ok? Ok. Agora, pode acontecer o contrário também. Quando o corpo perde calor, ele pode mudar do estado gasoso para o estado líquido, ou pode mudar do estado líquido para o estado sólido. Tudo bem? Então, vamos supor que você tem aqui um recipiente cheio de gás. Se você começar a retirar calor desse gás, então ele vai perder calor, não vai? Ele perdendo calor, o que acontece? Ele vai mudar do estado líquido, do estado gasoso para o estado líquido. Aí você pega essa substância no estado líquido e continua retirando calor. Então, ele continua perdendo calor, não continuou? Aí o que acontece? Vai mudar do estado líquido para o estado sólido, tá? Então, normalmente o que acontece é isso. Os corpos tendem a mudar do estado sólido para o líquido quando eles ganham calor, do líquido para o gasoso quando eles ganham calor. Eles tendem a mudar do estado gasoso para o líquido quando eles perdem calor e do líquido para o sólido quando eles perdem calor. Tudo bem? Ok, vamos ver se a gente tem um diagraminha aqui para explicar. Temos um diagrama aqui, ó. Olha só o que acontece aqui, ó. Foi o que eu acabei de explicar, né? Você tem uma substância aqui no estado sólido
você injeta calor nela, sem parar, certo? Você injeta calor nela, o que acontece? Vai chegar um ponto em que ela não vai suportar de tanto calor e vai mudar para o estado líquido. Aí você pega essa substância que está no estado líquido, certo? Você começa a injetar calor nela, começa a injetar calor, ela vai receber tanto calor que ela vai mudar para o estado, deixa eu voltar, que ela vai mudar para o estado gasoso, tudo bem? Então a substância foi recebendo calor até mudar do estado sólido para o líquido e depois do líquido para o gasoso. Aí vamos supor que agora você faz o contrário. Você, ao invés de injetar calor na substância, você começa a retirar calor da substância. Então você pega esse gás aqui, ó, ele começa a perder calor, até que ele faz o quê? A volta para o estado líquido. Se você pegar essa substância que está no estado líquido, certo? E começar a retirar calor dela, então vai perder calor continuamente até voltar para o estado sólido. Então é assim que ocorre mudança de estado, certo? Num processo de troca de calor. Mudança de estado e mudança de temperatura a gente vai estudar mais na frente. Daqui umas 3 ou 4 semanas a gente vai estudar detalhadamente isso daqui, tá bom? Ok, então vamos voltar para os slides. Só lembrando o seguinte, lembrando que enquanto os corpos estiverem mudando de estado, a temperatura deles permanece constante. Isso daqui eu quero comentar. É o seguinte, gente. Deixa eu pegar aqui um exemplo para vocês. A água quando ferve. A água quando ferve, ela muda do estado líquido para o estado gasoso, não é? Como é que isso acontece? Acontece da seguinte forma. Primeiro, você tem água aqui a 90 graus Celsius, certo? Ela está no estado líquido. Para ela ferver, para ela virar gás, ela tem que ir para que temperatura? Tem que ir para 100 graus Celsius. Tudo bem? Então, você pega essa água que está a 90 graus Celsius, começa a injetar calor nela, começa a aquecer ela, então ela vai subir na temperatura. De 90 para 91, para 92, para 93, até chegar a 99, certo? Enquanto estiver 99 graus Celsius, ainda está no estado líquido, ainda não começou a ferver. Aí você injeta mais calor, ela sobe para quê? Ela sobe para 100 graus Celsius. 100 graus Celsius é a temperatura que a água ferve, certo? Então é nesse ponto, é nessa temperatura que ela vai começar a virar vapor. Então quando ela atinge 100 graus Celsius, você continua injetando calor, a temperatura dela não sobe mais. O que vai acontecer? Todo o calor que você injetar na água vai contribuir para que a água se torne gás, certo? Mas não vai contribuir mais para subir de temperatura. Tudo bem? Então a substância ela não muda de temperatura enquanto estiver mudando de estado. Ok? Ok. Então é basicamente isso. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui para vocês. Não, não tem. Certo? Agora, vamos fazer aqui um joguinho de perguntas. Certo? E eu vou passar bem rápido aqui para vocês. Certo? Se vocês quiserem responder, vocês pausem o vídeo e respondam por conta própria. Tá? Então vamos para o quiz. Ok, certo? Então, olha só. A primeira pergunta que eu tenho para vocês, certo? É essa daqui, ó. Em relação ao calor, é correto afirmar que, letra A, é uma energia presente no interior das substâncias? Letra B, é quando algo está quente? Letra C, é energia térmica quando transita de um corpo para o outro? Ou letra D, sempre flui de um corpo mais frio para um corpo mais quente? Então, um tempinho aqui de 10 segundos para você responder, certo? Mas a resposta é a seguinte, vamos analisar cada uma delas separadamente. Olha só, a primeira opção diz o seguinte, que é uma energia presente no interior das substâncias. Calor é energia presente no interior das substâncias? Não. Certo? A energia que está no interior das substâncias é o que a gente chama de energia térmica. Então não é a letra A. Vamos para a letra B. É quando algo está quente? Não. Para a física não existe quente ou frio. O quente é uma sensação térmica. Tanto o quente quanto o frio são sensações térmicas. Tudo bem? Então não é essa. Tudo bem? Letra C. Calor é energia térmica quando transita de um corpo para o outro? Exatamente. Então, calor é aquela energia térmica quando ela sai de um corpo e vai para o outro. Tudo bem? Então, veja, pessoal, que um corpo nunca possui calor. É errado você falar que o corpo possui calor. Corpo nenhum possui calor. O que os corpos possuem é energia térmica, certo? O calor é quando essa energia térmica sai de um corpo e vai para o outro. Tudo bem? E a letra D, certo?
a gente já sabe que é errada, né? A letra D diz que ele sempre flui de um corpo mais frio para um corpo mais quente. Isso é errado porque a gente sabe que é o contrário. O calor flui do mais quente para o mais frio. Vamos para o segundo. O segundo é esse daqui, ó. Em relação à energia interna, é correto afirmar que... Vamos lá, então, eu vou responder ela aqui, certo? Vamos analisar cada uma das opções. Olha só, letra A. A energia interna de um corpo está relacionada ao movimento dos átomos e moléculas desse corpo. O que vocês acham dessa opção aí? Está correta, né? A energia interna ela está relacionada ao movimento dos átomos e moléculas que formam esse corpo. Tudo bem? A energia interna de um corpo é a soma das energias de cada átomo e de cada molécula individualmente, tá? Então, a resposta correta é essa letra A, tudo bem? As outras a gente sabe que estão erradas, né? Aqui na letra B, por exemplo, ela diz o seguinte, não tem nenhuma relação com a temperatura de um corpo. É óbvio que a energia interna tem relação com a temperatura. Eu falei para vocês que quanto maior a temperatura, maior a energia interna, não é isso? E quanto menor a temperatura, menor a energia interna. Letra C, a gente sabe que está errada também. Olha só, ela diz que energia interna é a mesma coisa que calor. Não. O calor é energia interna ou energia térmica quando está em trânsito, quando está mudando de um corpo para o outro. E letra D, a energia interna de um corpo é sempre a mesma. Não, a energia interna de um corpo muda. Por exemplo, quando um corpo cede calor para o outro, ele está perdendo energia interna, tanto que a temperatura dele diminui. Tudo bem? Agora vamos para o próximo. O próximo é esse daqui, ó. Vamos supor que tenhamos duas substâncias. Uma substância A, cuja temperatura é 20 graus Celsius, e a substância B, cuja temperatura é 30 graus Celsius. Se as duas substâncias trocarem calor entre si até atingirem o equilíbrio térmico, a temperatura final das duas será? Opção A, menor que 20 graus Celsius. Opção B, 0 graus Celsius, pois estão em equilíbrios térmicos. Letra C, maior que 40 graus Celsius. Ou letra D, estará entre 20 e 30 graus Celsius. Essa daqui, pessoal, eu vou deixar que vocês respondam, tá bom? Então, essa daqui fica como atividade. Vamos para a próxima. A próxima eu também quero que vocês respondam. Olha só a próxima aqui, ó. A próxima é o seguinte. Um corpo A está a uma temperatura maior que um outro corpo B. O corpo B, por sua vez, está em equilíbrio térmico com um terceiro corpo C. Se A for colocado em contato com C, o que irá acontecer? Opção A, A vai receber calor de C. Opção B, A vai ceder calor para C. Opção C, nada, pois estão em equilíbrio térmico. E letra D, C vai ceder calor para A. Essa daqui também vocês é que vão responder. Tudo bem? Então, essa aqui eu quero que vocês respondam. Fica como atividade para vocês. É facinha, tudo bem? Para você testar o que você compreendeu. Agora, vamos para a revisão, tudo bem?
Então, pessoal, eu vou deixar aqui para vocês 3 atividades de fixação, certo? Que é para vocês fazerem em casa, ok? Dê uma pausada aí no seu vídeo, certo? E copia essas daí no seu caderno. Então, são somente 3, tá bom? A questão de número 1 é essa daqui, ok? Eu vou corrigir na próxima aula. A questão de número 2 é esta aqui. Vou corrigir na próxima aula também. Dá uma pausada aí e copia ela. E a questão de número 3 é essa daqui. Tá bom? Vou corrigir na próxima aula também. Então, copie essas 3 atividades no caderno de vocês, tá? A 1, a 2 e a 3, ok? Que na próxima aula que eu for gravar, eu vou corrigir para vocês. Tudo bem? Até a próxima aula.